A paz do Senhor, queridos professores, sejam muito bem-vindos ao canal da IEA de EBD. É uma alegria poder aí fazer a introdução da nossa lição de número 2, que tem por título Davi, a excelência no servir. Lição a qual é comentada pelo nosso diamante da casa, pastor e mestre Marcos Tedesco. Ele que é aqui de Joinville tem feito um excelente trabalho aí, né, no ensino há muitos anos, há décadas já. O pastor Marcos Tedesco aí é referência no ensino. Essa é a quarta lição que o pastor Marcos Tedesco escreveu, né, para os jovens aí pela Casa Publicadora nas Assembleias de Deus no Brasil. Então seja muito bem-vindo a esse canal, já se inscreva se você não é inscrito ainda, curte, né, e fique aí com uma excelente aula por parte do nosso comentarista. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcos Tedesco e com muita alegria estou mais uma vez aqui para falarmos acerca da lição bíblica da escola dominical, né, para os jovens desse trimestre. Esta é a lição. Estude com seus jovens, convide mais jovens, envolva-os com essa temática, uma temática muito edificante. O título da lição, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da Bíblia. E hoje nós comentaremos então, né, a lição 2, Davi, a excelência no servir. Eu quero também, meus amados, fazer aqui menção de um material indispensável na sua biblioteca. Você, professor, precisa conhecer o livro de apoio desta lição, que é este livro aqui. Davi, né, de pastor de ovelhas a rei de Israel, um livro escrito com muita dedicação. São 4 autores, né? A irmã Thelma Bueno, Tiago Santos, Verônica Araújo e eu, trabalhando ali para cada capítulo da lição, uma temática desenvolvida com mais profundidade aqui no livro, tá certo? Não perca essa oportunidade de adquirir o livro, indique também aos seus alunos, com certeza será muito edificante para você. E esta lição, estamos aí diante de 13 lições, já é o nosso segundo encontro, e é interessante porque é uma lição onde nos permite, através da vida de Davi, ter muito aprendizado e nos prepararmos para grandes desafios. Antes de iniciar o comentário dessa lição, eu quero dizer que estou muito feliz e agradeço de coração à Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, pela oportunidade que me deu de comentar esta lição de escola dominical e também, né, ao irmão Ronaldo, pastor Alexandre Coelho, toda a equipe. Muito obrigado, é muito bom poder fazer parte, né, desse esforço especial de levar aos nossos jovens que falam a língua portuguesa saberes tão importantes e tão edificantes para a sua vida. Amados, vamos lá? Então, na lição 2, nós temos uma temática que fala sobre servir. O texto do dia, ele diz o seguinte, está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Meus amados, olha que verdade maravilhosa, né? A síntese dessa lição você tem em mãos aí, né? Mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. As nossas qualidades, elas nos servem apenas para serviços meramente humanos, ilimitados. Mas quando nós falamos no reino de Deus, quando nós falamos em dimensão espiritual, quando nós falamos na obra do Senhor, é preciso muito mais do que habilidades humanas. É preciso a presença do Espírito Santo. Ok? Amados, durante a semana, de segunda até sábado, nós temos também indicações de leituras.
Na semana passada eu já falei sobre, né, uma das estratégias interessantes, que é usar as redes sociais. Você pode usar o grupo de WhatsApp com os alunos, um perfil em alguma outra rede social, como Instagram, e ali você está motivando, todo dia colocando ali convites para que eles possam ler, às vezes fazer leituras em conjunto até, fazer uma breve reflexão. Isso é muito bom. E cada dia uma leitura importante, uma temática importante. E eu destaquei aqui algumas para mencionar a vocês. A primeira que eu destaco está na segunda-feira. Fala sobre a excelência no servir. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Eu destaco a quinta-feira também, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15 a 19. E ali tem a seguinte verdade: o Senhor peleja pelos seus. E no sábado, Romanos 12 e 21, vencer o mal com o bem. São essas as leituras assim que eu quero destacar de forma especial para os jovens hoje, né? A excelência no servir, a confiança que Deus está com eles e a importância em vencer o mal com o bem. A gente não deve responder com o mal. A gente não deve ir atrás das pessoas que nos fazem mal e devolver o mal para elas. Então, esse é um cuidado muito importante. Além desses, nós temos leituras também na terça, na quarta, na sexta. 3 temas muito importantes. Forjado para uma grande missão, como é bom ser preparado por Deus para uma grande missão. Louvemos ao Senhor e hinos que tocavam os corações. Estamos aqui falando sobre quem, né? O nosso querido salmista, aquele que com sua harpa louvava ao Senhor. Os objetivos da lição, vamos conhecê-los? Conhecer então essas habilidades que Davi tinha ao longo do seu excelente serviço, refletir a respeito da excelência de Deus em nós mediante a sua presença, compreender também essa excelência em Davi, né, de Davi, e como ela nos ensina, e por último, identificar a missão do jovem cristão. Diante dessas questões, a gente, né, vai trabalhar a temática durante a aula, reforçando cada um dos objetivos. Meus amados, o texto bíblico para leitura em classe está no primeiro livro de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 19 a 23. E nessa leitura eu destaco um versículo para mencionar aqui, versículo 22, então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Saul chama Davi para a corte. E lá na corte sucedia que, versículo 23, quando o espírito mau da parte de Deus, porque Deus permitia, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. É interessante que nós, quando começa a narrativa acerca de Davi, nós encontramos Davi no campo, aprendendo sobre pastoreio, aprendendo sobre cuidado com as pessoas. Nesse momento, Davi está sendo chamado para a corte. Ele está sendo chamado para, cheio do Espírito, louvar ao Senhor e assim trazer ao coração do rei paz, quietude. Mas Davi também recebe ali a oportunidade de conhecer a dinâmica da vida na corte. Ele recebe a oportunidade de entender, de começar a vislumbrar como é que funciona, né, uma vida e as responsabilidades de um rei. E Davi ali também, mais tarde, receberá a oportunidade. Após, claro, né, o embate com Golias, ele receberá a oportunidade de ser, né, um grande soldado, né, um grande comandante do exército de Israel. E ali ele vai aperfeiçoar cada vez mais as suas capacidades, dirigidos pelo Senhor, e assim estar se preparando para a grande missão da sua vida, que por fim seria ser rei de Israel.
Amados, é importante que nós precisamos entender que Davi ele tinha competências importantes, competências necessárias, competências fortes, mas elas eram envolvidas em algumas características muito especiais. Quais eram essas características? Destaque com os seus jovens e reforce isso para que eles possam tentar procurá-las dentro de si. E caso sintam a necessidade, e é bom que sintam, todos nós devemos sentir, eles possam cultivar essas características. Quais são? Sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. São características próprias de Davi. A espiritualidade de Davi nos leva a perceber o quanto ele almejava servir a Deus, adorá-lo e cumprir todos os propósitos a ele designados. Davi era um homem segundo o coração do Senhor. E isso nos deixa claro que estamos diante de um personagem altamente dedicado a cumprir a vontade do Senhor em sua vida. O currículo formado por Davi junto com a presença do Senhor em sua vida foram essenciais para o cumprimento da difícil missão que estava à sua frente. Essa lição ela tem 3 tópicos também, né? No primeiro tópico nós temos o primeiro ponto. O tópico 1 chama-se Um Currículo Notável. E o primeiro ponto vai falar sobre a vida de Davi como pastor de ovelhas. Aqui, meus amados, nós encontramos uma reflexão acerca da importância do pastoreio, do cuidar das ovelhas, a fragilidade das ovelhas e a atenção que elas precisam ter por parte do pastor, a dependência delas por parte do pastor. E ali dentro dessa situação, Davi já buscava a presença do Senhor. Quantas vezes deve ter acontecido a seguinte cena: Davi no pastoreio das ovelhas, às vezes sentado na relva, tocando a harpa, cantando louvores e ali sendo aperfeiçoado, desenvolvendo mais intimidade com o Senhor. Isso é maravilhoso, meus amados. É algo que nos chama a atenção. Então você pensa, mas se o chamado dele era para ser rei de Israel, o que ele está fazendo ainda no campo de ovelhas? Em vários momentos, a gente vai encontrar Davi ainda nas ovelhas. A Bíblia diz que Davi ia e voltava do campo das ovelhas na sua missão de levar alimento aos irmãos. Até quando servia no palácio, muitas vezes nós vemos a menção dele, o trabalho do pastoreio. Ou seja, por que estar com ovelhas se ele precisava preparar-se para ser rei? Simples, porque ele seria um rei diferente. Ele seria um rei que teria cuidado, que traria proteção, que buscaria conduzir no bom caminho o povo de Israel. Amém. Amados, uma outra característica de Davi é sobre a questão dele ser corajoso e destemido. Isso era impressionante. Ele, quando ouve as ameaças de Golias, ele não fica com medo, não. Ele sabe que Deus está com ele. Davi é corajoso e destemido. Ele, quando estava ainda no campo cuidando das ovelhas, no momento em que houve aquela ameaça, aquele momento difícil diante das ameaças para com as ovelhas, o que nós encontramos ali? Nós encontramos um menino, um jovem, que está disposto a proteger as ovelhas de tal forma que ele se lança contra essas feras. E ele vence essas feras. Ele conhece, né, a arte, aleluia, de cuidar, de se preocupar, de se envolver com as necessidades daqueles que estão à sua frente. Então, essa é uma grande característica e que para nós deve ser destacada. Se estivermos alinhados com a vontade do Senhor, nós
não pereceremos diante dos desafios, mas sim teremos a certeza da vitória, porque a vitória com Cristo, ela é certa. Ainda Davi tinha uma outra característica que nós precisamos destacar. Ele era um músico excelente. Veja só, além do episódio que você conhece, já falamos sobre a questão dele ser chamado à corte para, enquanto louva, enquanto toca a sua harpa, permitir ali que Saul seja liberto do mau espírito e tenha paz. Nós encontramos também em Davi, né, uma arte maravilhosa, que é compor salmos. Salmos que são verdadeiras orações, né? A musicalidade, a sensibilidade. E a arte de Davi expressava a sua fé, os seus sentimentos e a sua profunda conexão com Deus. Veja só, Davi, ele foi autor de pelo menos 73 salmos. É o maior salmista, se considerarmos os salmos do livro bíblico. Davi também, nos seus salmos, ele destacou momentos da sua vida, como as perseguições impostas por Saul. Salmo 34, 56, 59, 142. Davi também, ele deixou claro em alguns salmos momentos de grandes provas. 52, 54, 57, 63. Quando ele arrepende-se do seu pecado, e nós sabemos muito bem, uma das lições irá trabalhar esse pecado. Salmo 51. Davi celebra a fidelidade do Senhor no Salmo 18. E ainda temos muitos salmos messiânicos, entre eles o Salmo 8, que fala da glória e da dignidade do Filho do Homem. O Salmo 16, que faz referência à ressurreição de Cristo. E o Salmo 22, que fala sobre os sofrimentos de Cristo na crucificação. Amados, que nós possamos a todo tempo louvar ao Senhor com nossas vidas, com nossas histórias, com o enredo de nossa caminhada. Aleluia! O que nós fizermos, a arte que nós fizermos, a expressão que nós fizermos, ela vai refletir sempre a nossa forma de ver a vida. Que a nossa visão seja marcada pelo filtro do Espírito Santo, pelo filtro da vontade do Senhor em nossas vidas. Talvez os nossos estudantes, talvez você, com certeza eu, não somos músicos exímios, né? Alguns sim, mas a maioria não. Mas o talento que nós temos, a capacidade que nós temos, ela deve ser entregue com muita alegria para servir ao reino de Deus. Aleluia. Quando foi chamado para estar na frente do profeta, Davi estava envolvido com suas tarefas. Ele não estava parado, ele estava cuidando das ovelhas. Um destaque importante é esse: Davi não está parado, Davi não está jogado no canto, Davi não está deitado num cantinho ali quietinho, só aproveitando, esperando ser chamado para ser o principal homem de qualquer espaço. Não. Ele está vivendo a sua vida, ele está trabalhando, e isso é para nós uma grande lição. Traga para os seus jovens essa verdade. Muitas vezes, vamos falar aqui um exemplo da vida profissional. O jovem, ele quer, ser um destaque numa empresa, e ele está esperando ser convidado para o cargo de CEO, para o cargo de gerente, para o cargo de administrador principal de uma empresa, um grande administrador. Mas fale para ele que ele não espere esses convites sentados, estagnados, parados. Mas é importante estar se preparando, estar servindo, estar trabalhando, com certeza Deus se agrada. Amados, o tópico 2, a excelência de Deus em nós mediante a sua presença. Quando a presença de Deus está em nossa vida, os nossos frutos são bons. A primeira parte desse tópico vai falar justamente disso.
a presença de Deus em nossas vidas. Era notável a presença de Deus na vida de Davi. Davi, então, tinha ali, né, em cada passo, em cada momento, a gente podia perceber o quanto ele se preocupava em estar em harmonia com o Senhor. Foram poucos os momentos onde Davi, numa gíria, né, pisou na bola, deixou a coisa ruim. E a gente sabe as consequências desses momentos. Mas depois ele se arrepende e ele pede em uma oração maravilhosa, ele clama ao Senhor lá no Salmo 51. E Deus o perdoa. O pecado dele trouxe consequências, mas o perdão de Deus foi pleno. Aleluia. O tópico 2 traz o seguinte título: a excelência de Deus em nós mediante a sua presença. O primeiro tópico nós já falamos. E agora vamos para o segundo tópico. É o cuidado que o cristão precisa ter com a sua espiritualidade. Veja só, quando o jovem cristão se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, o seu coração o impele a progressivamente buscar uma crescente intimidade com o Senhor. Não tem como você querer ser conduzido pelo Espírito Santo e não ter intimidade com Deus. E não tem como você ter intimidade com Deus e não ser conduzido pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais você busca a presença do Espírito na sua vida, quanto mais você se compromete com o reino de Deus, mais você passa a ser direcionado pelo Espírito Santo. E cada vez mais e mais, você consegue ser bênção de Deus aonde for. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter, de forma muito cuidadosa, a prática de disciplinas espirituais. Professor, o que são as disciplinas espirituais? Aqui eu tenho, então, destaque para essas disciplinas. Oração, jejum, né, a leitura bíblica, a meditação bíblica, a adoração no serviço cristão, do evangelismo, discipulado e outras possibilidades. Nós precisamos nos permitir viver essas disciplinas, essas práticas, para que nós saiamos da superficialidade de um mundo pecaminoso e impulsionado a buscar bases sólidas em sua jornada de fé. E finalmente, né, como já estamos falando, conduzido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte lá em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Se nós somos conduzidos pelo Espírito, todas as áreas de nossa vida devem refletir esta verdade. A nossa forma de ensinar, aprender e desenvolver também devem estar sobre esta mesma condição. Guiados, conduzidos, direcionados pela presença de Deus em nossas vidas. Amém. E finalmente, o terceiro ponto desta lição, deste comentário, vai falar sobre a excelência de Deus para o cumprimento de uma difícil missão. Então, Davi tinha uma nobre missão, mas ele precisava contar com a excelência do Senhor. E aí nós temos então, entre as dificuldades, a presença ali na história de um rei atormentado, um rei que no primeiro momento ele vai ser despertado pela vontade de ter Davi perto dele, para que possa louvar ao Senhor e assim o espírito mal deixar Saul. Mas também nós vamos ter ali o próprio Saul em certos momentos, tendo posturas erradas, inclusive ameaçando a vida de Davi. No segundo ponto desse tópico, nós vamos ver como as posturas de Saul deixaram com que o reino estivesse em verdadeiros apuros. E esses apuros eles foram ocasionados justamente porque Saul se deixou sair do caminho do Senhor. Eis algumas questões importantes para refletirmos. Quais os critérios que nós devemos ter
para escolher um bom líder, para escolher um bom trabalho, para escolher alguém que vai fazer uma missão importante. O jovem precisa saber, para cumprir a vontade de Deus na sua vida, ele precisa ter comprometimento. Isso é muito importante. Quais os valores que nós defendemos e precisamos cultivar se queremos abraçar uma causa? E nós, quando nós formos chamados para a nossa missão, como nós agiremos? Qual será a nossa postura? Fale para o seu jovem, comente com o seu jovem, comente com os seus alunos. Qual será a sua postura? Qual seria a sua postura diante dos desafios que Davi viveu? E o terceiro ponto, qual é a nossa difícil missão? É a continuidade dessa questão que estamos trabalhando, né? Nesse contexto, né, a grande missão para o jovem cristão, ele precisa guardar-se dos tantos perigos que temos aí para ser poderosamente usado por Deus, para fazer a vontade do Senhor aonde ele estiver. Ele precisa ser sal, ele precisa ser luz, mas para que isso aconteça, ele precisa estar conectado com o Senhor. Amém. Pense só, ao buscarmos a presença do Senhor, sentimos que somos conduzidos por suas diretrizes santas e levados a cumprir com alegria os seus propósitos. O cristão deve estar sempre em sintonia com a grande missão dada por Jesus, antes de subir aos céus, a grande comissão. Com alegria anunciemos as boas novas. A grande comissão, mas também a vocação específica para a minha vida. São dois grandes objetivos que devemos ter sempre cultivados em nossos corações. Deus abençoe. Uma boa escola dominical, bons frutos, bons estudos e nos vemos na próxima lição. Deus abençoe. Então tivemos aqui uma excelente aula, né, por parte do pastor Marcos Tedesco. Já quero agradecer você que ficou até aqui, Deus te abençoe. Eu tenho algumas considerações finais, fique mais um pouquinho que eu serei bem breve e sucinto. Queridos, então estudamos hoje sobre a excelência no servir, né? Vimos que para além das qualidades que temos, o que mais importa é a presença do Senhor em nossa vida. Davi tinha inúmeras qualidades, né, a quais foram aperfeiçoadas, tanto no pasto, cuidando de ovelhas, quanto chefiando ali os exércitos de Israel, e um excelente artista também, né? E falando em artista, eu quero deixar para você uma indicação que você pode utilizar aí ao longo da semana com os seus jovens, né? Nós temos vários salmos, o pastor Marcos Tedesco até cita que 73 salmos pelo menos foram escritos por Davi. Então, ele em um determinado momento do vídeo, que você pode até voltar, pausar e escrever, ou mesmo pesquisar, você vai ver que alguns salmos são em momentos específicos da sua vida. O que eu aconselho você, professor? Vá compartilhando esses salmos ao longo da semana, né? E você tem um subsídio muito bom, aí que é até um comentário da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, que são os tesouros de Davi, né? Escrito por nada mais, nada menos que o príncipe dos pregadores, o pastor Charles Spurgeon. Então, fique com esse material, se você tiver acesso, vai ser uma bênção, tá? Se você não tiver esse acesso, vá lá, pegue o salmo, né? Comente, vá compartilhando com os seus jovens, até se você quiser que eles façam alguns comentários sobre o salmo, delegue, né? Você tem muitas das vezes na sua aula professores que ainda estão sendo ali preparados, né? Jovens que você sabe que se dedicarão ao ensino, e você pode pedir, olha, comente no final da aula sobre esse salmo, né? Em que momento que se encaixa da vida. Enfim, você pode fazer até mesmo um questionário ali para os seus alunos. Não esquecendo que o mais importante é a presença de Deus sempre em nossa vida. Que sejamos excelentes no servir a Deus, que sejamos excelentes na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, em tudo quanto formos fazer, tudo isso para a glória do nosso Deus. Queridos, Deus abençoe, tenha uma excelente aula em nome do Senhor Jesus.